Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma sessão ordinária. Chamada dos vereadores. Vereador Adelmo Garcia, vereador Alexandre Rocha, vereador Álvaro Bueno, vereador Celso Vieira. Convido a vereadora Marilza a fazer uma leitura de um trecho da Bíblia. Vou ler Romanos 12, versículo 10. Amai vós cordialmente uns ao outro, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns ao outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai vós na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai vós com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acompanhai vós as humildes, não sejais saibos em vós mesmo. A ninguém tornei mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Essas são as palavras do Senhor. Solicito ao senhor secretário que efetue a leitura da ordem do dia. Câmara Municipal de Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Segundo período legislativo 2017. 28ª reunião ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Alta Floresta do Oeste, Estado de Rondônia. Pequeno expediente. Leitura da ata da reunião anterior. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Palavra vaga aos vereadores inscrito. Grande expediente. Palavra vaga aos vereadores inscrito no livro especial de oradores. Intervalo regimental. Segunda parte da ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 46/2017, autoria Executivo Municipal, que dispõe sobre Plano Plurianual do município de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, para o período de 2017 a 2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 47/2017, autoria Executivo Municipal, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o período, para o exercício de 2018 e da outras providências. Discussão e votação única do projeto de lei número 51/2017, Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Comunicações parlamentares. Palavra vaga aos vereadores inscritos. Palácio Claudomiro Neves da Silva, aos 2 dias do mês de outubro de 2017. Solicito ao secretário leitura da ata da reunião anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata, tendo em vista ser de conhecimento dos vereadores. Passo o pedido do vereador à discussão. Passo o pedido do vereador à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam se manifestam. Fica aprovada sem leitura da ata. Passa a ata à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam se manifestam. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário a leitura das correspondências. Município de Alta Floresta do Oeste, Secretaria Municipal de Agricultura. Ofício número 61, SEMAGRE 2017. Alta Floresta do Oeste, 18 de setembro de 2017. Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal. Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente, em resposta ao requerimento número 05/2017, do excelentíssimo senhor Valvic Ferreira dos Santos, prestar as informações solicitadas, sendo o quantitativo de máquinas da Secretaria de Agricultura, ordinariamente são 5, porém, atualmente estamos apenas com 3, vez que 2 estão cedidas à CME. No que tange a cedência das máquinas para a CME, destacamos que a mesma foi devidamente aprovada
por unanimidade, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, em reunião realizada no dia 1º/6/2017, conforme poderá ser evidenciado na ata em anexo. Segue anexo relatório detalhado sobre quantidade de propriedades, nomes, endereços, quantidade de horas trabalhadas e demais informações solicitadas. Também devemos destacar que todas as decisões atreladas ao programa Patrulha Mecanizada são discutidas e deliberadas em reunião junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, cujo excelentíssimo senhor vereador requerente faz parte como membro. Avultamos que nenhuma decisão é proferida sem o consenso do Conselho. Ainda ressaltamos que estamos fazendo um levantamento nos relatórios da Patrulha Mecanizada no escopo de verificar situações isoladas em que o produtor realizou o recolhimento de X horas e foi necessário um quantitativo a maior para o término do serviço. Após tal levantamento, estaremos tomando as providências jurídicas para que o ente municipal seja restituído pelo serviço efetivamente prestado. Contudo, peço que o excelentíssimo senhor vereador transmita aos vossos pares as informações e decisões deliberadas logo após as reuniões do CMDRS, cujo o senhor faz parte, vez que a participação do Legislativo é de suma importância para deliberar a melhor forma de gestão de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida do homem do campo. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Gildamo, secretário municipal de Agricultura. A Vossa Excelência Robson Golini, presidente da Câmara Municipal. Lido, senhor presidente. Passa ao livro de pequeno expediente. Não havendo vereadores inscritos, passa ao livro de grande expediente. Não havendo vereadores inscritos, passa ao intervalo regimental. Solicito ao senhor presidente dispensa do intervalo regimental. Passa o pedido do vereador à discussão. Passa o pedido do vereador à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam se manifestam. Fica aprovado sem intervalo regimental. Passo a segunda parte da ordem do dia. Solicito ao secretário leitura do projeto de lei número 46. Poder Executivo, Município de Alta Floresta do Oeste. Projeto de lei número 46/2017, 30 de agosto de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Alta Floresta do Oeste para o período de 2018 a 2021. O prefeito do município de Alta Floresta do Oeste, estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos adjetivos, indicadores e montantes de recurso a serem aplicados em despesa de capital e outras dela, decorrente nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos 1 ao 5º. Artigo 2º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através do projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 3º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modalidades consequentes. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei de Orçamento Anual,
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do adjetivo do programa. Artigo 5º. O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de março de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir do 1º dia de janeiro de 2018, revogando as disposições em contrário. Paço Municipal Isidoro Esteves aos 30 dias do mês de agosto de 2017. Alta Floresta do Oeste, Rondônia, 30 de agosto de 2017. Carlos Borges da Silva, Prefeito Municipal. Passa o projeto à primeira discussão. O interessante desse projeto, senhores vereadores, que eu achei interessante a gente discutindo ao longo do dia sobre o PPA e a LDO, a LOA, que alguns planejamentos estratégicos do governo municipal foi através das ações referentes aos fóruns municipais que tiveram no começo do ano e às conferências. Nós tivemos a conferência de agricultura, onde foi debatido algumas ações e alguns planejamentos e a inserção de alguns programas. Também tivemos no fórum de esporte que foi debatido a implantação de novos programas e, pelo que eu notei, eles colocaram, eles colocaram no planejamento estratégico do governo municipal. Isso é interessante, que se torne um governo participativo. Todas aquelas ações foi discutido, aqueles programas. Então, é uma parte que eu achei bem interessante do Executivo Municipal. Passo o projeto à primeira votação. Maioria absoluta. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Adelmo Garcia. Favorável. Vereador Alexandre Rocha. Favorável, senhor presidente. Vereador Álvaro Bueno. Favorável. Vereador Celso Vieira. Favorável. Vereador Dário Moreira. Favorável. Vereadora Marilza. Favorável. Vereador Maurão. Favorável. Vereador Reinaldo. Favorável. Vereador Valvic. Meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Robson. Favorável. Declaro aprovado o projeto na primeira discussão e votação. Solicito ao secretário leitura do projeto de lei número 47. Senhor presidente, solicito leitura e votação na íntegra do projeto Lei 047, tendo em vista ser de conhecimento de todos. Passo o pedido do vereador à votação. Chamada dos vereadores nominal. Vereador Adelmo Garcia. Favorável. Vereador Alexandre Rocha. Favorável. Vereador Álvaro Bueno. Favorável. Vereador Celso Vieira. Favorável. Vereador Dário Moreira. Favorável. Vereadora Marilza. Voto sim. Vereador Maurão. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo. Favorável. Vereador Valvic. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Robson. Favorável. Projeto de lei número 47, 2017, 30 de agosto de 2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências. O prefeito do município de Alta Floresta do Oeste, estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe se conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecida, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, nas normas da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, nas normas da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e legislação complementar, as diretrizes orçamentárias do município de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, para o exercício financeiro de 2018, que compreendem: inciso 1º, as prioridades e as metas da administração municipal. Inciso 2º, a estrutura e organização dos orçamentos. Inciso 3º, as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Inciso 4º,
as disposições sobre sentenças judiciais. Inciso 5º, as disposições relativas à despesa com pessoas e encargos. Inciso 6º, as disposições sobre alterações na legislação tributária. Inciso 7º, as disposições relativas à dívida pública. Inciso 8º, as disposições gerais. Inciso 9º, anexo de metas e prioridade. Inciso 10, anexo de avaliação de cumprimento de metas do PPA, LDO e LOA, relativa ao ano anterior. Inciso 11, anexo de metas e riscos fiscais. Capítulo 1º, das prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º, constitui prioridades e meta da administração pública municipal em consonância com o Plano Plurianual 2018-2021, Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e legislação complementar, a elevação da qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais, através de ações que visam políticas institucionais. A linha A, consideração da política de recursos humanos voltados para a captação de desenvolvimento gerencial do servidor público. A linha B, modernização da execução orçamentária, incorporando ferramentas de análise gerencial no processamento das receitas e despesas públicas, através da ampliação do sistema de controle interno, atuando preventivamente na detecção de irregularidades e como instrumentos de gestão. A linha C, aperfeiçoar os mecanismos de arrecadação, da racionalização dos gastos públicos e da alavancagem de recursos, de modo a ampliar o acesso da população e serviços sociais básicos prestados com eficiência. A linha D, promoção de ações visando ampliar e consolidar a descentralização administrativa. A linha E, consolidar estabilidade econômica com crescimento sustentado. A linha F, modernização dos sistemas de administração tributária com a finalidade de elevar a arrecadação tributária do município. A linha G, modernizar o gerenciamento da folha de pagamento de pessoal para a redução efetiva do custeio da Prefeitura Municipal. 2. Políticas educacionais. A linha A, apoiar o ensino, a alfabetização e a qualificação de professores, buscando melhorar a qualidade do ensino municipal. A linha B, estimular a erradicação do alfabetismo. A linha C, distribuição de material e merenda escolar. A linha D, desenvolvimento e divulgação de estudos, pesquisa e avaliações educacionais. A linha E, coordenar, supervisionar e desenvolver atividades que culminem na melhoria da qualidade do ensino fundamental, em todas as suas modalidades, de forma a assegurar o acesso à escola e diminuir os índices de alfabetismo, repetência e evasão. A linha F, assegurar a remuneração condigna e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, consoante o que dispõe a emenda constitucional número 53 de 2006 e medida provisória 339 de 2006. A linha G, definição e implantação da política de educação infantil em consonância com a exigência estabelecida na Lei de Diretrizes Básicas da Educação de 1996 e Plano Decenal de Educação, reconhecida como a primeira etapa da educação básica e direito das crianças. A linha H, apoiar a formação continuada em serviço, buscando a melhoria de qualidade na oferta de ensino deste município, bem como elevar o percentual de alunos com sucesso na sua aprendizagem. 3. Políticas de saúde. A linha A, promover o aperfeiçoamento das ações de saúde com a implantação do Fundo Municipal de Saúde.
A linha B, implantação de instrumentos de gestão na área de saúde capazes de garantir melhor qualidade no atendimento e no serviço prestados ao cidadão. A linha C, desenvolvimento de ações de assistência médica e odontológica em regime ambulatorial e de internação, bem como apoiar a assistência médica à família prestada por agentes comunitários de saúde. A linha D, adquirir e distribuir medicamentos de uso corrente, visando atender os grupos populacionais mais carentes. A linha E, promover a capacitação e qualificação de recursos humanos, de modo que se obtenha maior produtividade e melhoria nos serviços prestados, incluindo-se os conselhos municipais da saúde. A linha F, aprimorar as ações relacionadas ao saneamento básico e vigilância sanitária. A linha G, adquirir equipamentos e veículos que visem a melhoria no atendimento à população. A linha H, alimentar a base de dados nacionais com dados produzidos pelo Sistema de Saúde Municipal, mantendo-os atualizados, e alimentação do Sistema Nacional de Cadastros de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde. A linha I, estimular a participação popular e controle social. 4. Políticas de desenvolvimento urbano, rural e social. A linha A, definição de diretrizes que subsidiem a administração pública municipal no trato das ações relacionadas ao saneamento básico. A linha B, manutenção do tratamento de resíduos sólidos, possibilitando a devolução dos resíduos como matéria-prima ao setor produtivo e ao meio ambiente de forma estabilizada e segura. A linha C, incrementar programas para facilitar o escoamento da produção agrícola. A linha D, atender às necessidades das associações, cooperativas, agroindústria, esporte e turismo do município, através de aquisição de materiais, equipamentos e serviços apresentados em projetos. A linha I, incentivar a cultura, a conservação do meio ambiente e programas de geração de emprego e renda, em parceria com outras esferas de governo e com a iniciativa privada, buscando combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. A linha F, consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanos. A linha G, desenvolver ações governamentais destinadas a incentivar o turismo e a prática de esporte por profissionais e por amadores, das quais diversas modalidades, a prática de desporto comunitário e a manutenção dos parques recreativos e desportivos que são usufruídos pela população em geral. A linha H, apoiar e incentivar a realização de feiras e outros eventos dentro e fora do município que valoriza a agricultura familiar. A linha I, apoio a empreendedores com assessoramento técnico, incentivos fiscais e infraestrutura para a instalação de novas indústrias no município, visando a geração de emprego e renda. Capítulo 2. Da organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 3º. Para efeito desta lei, entende-se por: inciso 1º, programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos projetos pretendidos, sendo mensurado por projeto, atividade, estabelecidos no plano plurianual. Inciso 2º, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Inciso 3º, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resultam
num produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus adjetivos, sob a forma de atividades e projeto, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Os programas constantes no plano plurianual serão identificados na lei orçamentária, conforme descrição no referido plano. Parágrafo 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão no projeto de lei orçamentária por programas, atividades e projetos e respectivos subtítulos com indicação de suas metas. Artigo 4º. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, especificando os grupos de despesa com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminados, indicando para cada categoria a unidade orçamentária, a modalidade de aplicação e a fonte de recurso e o indicador de uso. Inciso 1. Pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Juros e encargos da dívida. Inciso 3. Outras despesas correntes. Inciso 4. Investimento. Inciso 5. Amortização da dívida. E inciso 6º. Inversões financeiras. Artigo 5º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação do Poder Executivo, seus fundos, autarquias e Poder Legislativo, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser consolidado no balanço geral do município. Artigo 6º. A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas a: inciso 1º, ações descentralizadas de saúde e assistência social. Inciso 2, o atendimento de ações de alimentação escolar. Inciso 3, ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, que constará da unidade orçamentária responsável pelo débito. Inciso 4, ao atendimento das operações realizadas no âmbito da renegociação ou negociações da dívida para com o INSS e outros. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de: inciso 1º, orçamento fiscal. Compreende o orçamento da administração direta e da Seguridade Social. Inciso 2º, conteúdo e forma de que se trata o artigo 22, inciso 1, 2 e 3 da Lei de número 4.320 de 1964. Inciso 3, demonstrativo da aplicação de recursos na manutenção do desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e emenda constitucional número 14 de 96. Inciso 4, demonstrativo da aplicação de recursos com pessoal, nos termos da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 8º. A lei orçamentária deverá conter apenas matéria financeira, excluindo-se dela qualquer dispositivo estranho à estimativa da receita e à fixação de despesa para o próximo exercício. Parágrafo único. Não se inclui na proibição a autorização para abertura de crédito adicionais e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Artigo 9º. Fica os poderes executivos, fundos municipais da administração direta e autarquias e fundações da administração indireta e o poder legislativo, nos termos do artigo 41, inciso 1 da Lei 4.320 de 64 e nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal,
autorizado a realizar abertura de crédito adicionais suplementares por anulação, excesso de arrecadação e superávit financeiro, e a efetuar transferência, transposição e remanejamento, sendo que os percentuais serão definidos na proposta orçamentária. Capítulo 3. Das diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social do município. Seção 1. Orçamento fiscal. Artigo 10. A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 será elaborada conforme as diretrizes, as metas e as prioridades estabelecidas no plano plurianual e nesta lei. Observadas as normas da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 11. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2018 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se um princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Artigo 12. As metas fiscais serão indicadas segundo o respectivo projeto e atividade e constarão dos demonstrativos das despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social, segundo os programas de governo, na forma dos anexos propostos pela Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 13. O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os poderes, de modo a evidenciar as políticas e os programas de governo obedecidos na sua elaboração, os princípios da anualidade, unidade, equilíbrio e exclusividade. Artigo 14. Os valores de receita e despesas expressos em preços correntes observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice dos preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhados de demonstrativos de sua evolução nos últimos 3 anos e da projeção para os 2 seguintes. Parágrafo único. A lei orçamentária estimará os valores da receita e fixará os valores das despesas de acordo com a variação de preços previsto para o exercício de 2017-2018 e far-se-á consoante as exigências da Lei Federal 4.320/64, normas complementares e programa eletrônico fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Artigo 15. As receitas com operações de crédito não poderão ser superiores às despesas de capital. Artigo 16. Na estimativa das receitas próprias serão considerados: inciso 1º, projeto de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente com vista a seu aperfeiçoamento, adequação e mandamentos constitucionais e ajustamento às leis complementares federais, resoluções de Senado Federal ou decisões judiciais. Inciso 2. Os fatores que influem as arrecadações dos impostos e taxas. Inciso 3. Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade de cada fonte. Inciso 4º. Renúncia. Parágrafo único. A estimativa de receita de transferência terá como base informações de órgãos externos. Artigo 17. As receitas municipais serão programadas prioritariamente para atender: inciso 1º, ao pagamento da dívida municipal e seus serviços. Inciso 2º, ao pagamento de sentenças judiciais provenientes de precatório e requisição de pequeno valor.
em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal e ao ADCT. Inciso 3. Ao pagamento de pessoal e encargos sociais. Inciso 4º. A manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 5. A manutenção dos programas de saúde. Inciso 6. Ao fomento à agropecuária. Inciso 7. Aos recursos para a manutenção da atividade administrativa operacional. Inciso 8. A contrapartida de programas pactuados em convênio. Inciso 9. Aos programas definidos pelo plano plurianual. Parágrafo único. Os recursos constantes dos incisos 1, 3, 4 e 5 terão prioridade sobre qualquer outro. Artigo 18. Constitui-se as receitas do município aquelas provenientes. Inciso 1. Dos tributos e taxas de sua competência. Inciso 2. De atividades econômicas que, por conveniência, possam vir a ser executadas pelo município. Inciso 3. De transferências por força de mandato constitucional ou de convênios firmados com entidades governamentais e privadas. Inciso 4. De empréstimos e financiamentos com prazo superior ao exercício e vinculados a obras e serviços públicos. Inciso 5º. De empréstimos por antecipação de receita orçamentária. Inciso 6. Receitas de qualquer natureza, geradas ou arrecadadas no âmbito dos órgãos, entidades ou fundo de administração municipal. Artigo 19. Na definição das despesas municipais, serão consideradas aquelas destinadas à aquisição de bens e serviços para cumprimento dos adjetivos do município e solução de seus compromissos de natureza social e financeira, levando-se em conta: inciso 1º, a carga de trabalho estimada para o exercício financeiro de 2018. Inciso 2º, os fatores conjunturais que possam afetar a produtividade das despesas. Inciso 3º, a receita de serviços quando este for remunerado. Inciso 4º, a projeção de despesa com o pessoal do Serviço Público Municipal, com base no plano de cargos e carreiras da administração direta de ambos os poderes, da administração indireta e dos agentes políticos. Inciso 5. A importância das obras para a população. Inciso 6. O patrimônio do município, suas dívidas e encargos. Artigo 20. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recurso. Artigo 21. As despesas com pessoal e encargos previdenciários serão fixadas respeitando-se as disposições no artigo 169 da Constituição da República e da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 22. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente. Artigo 23. As propostas parciais do Poder Legislativo e dos órgãos de administração indireta para fins de consideração do projeto de lei do orçamento do município serão enviadas à Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, até o dia 30 de setembro de 2017. Caso contrário, serão os mesmos programas de trabalho previstos no exercício financeiro de 2016. Parágrafo único. As despesas com pessoal e total da Câmara Municipal obedecerão ao disposto na Constituição Federal e na Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 24. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a: inciso 1.
dotação referente a obras previstas no orçamento vigente ou nos anteriores e não concluídas. Inciso 2, dotações com recursos vinculados. Inciso 3, alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta. Inciso 4, conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. Inciso 5, conceder dotação para instalação ou financiamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Artigo 25. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante crédito adicionais, suplementares ou especiais, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 26. Na prorrogação de prioridades, metas e quantitativos a serem cumpridos no exercício financeiro de 2018, serão observados o seguinte: inciso 1º, os programas contidos na reformulação do Plano Plurianual 2018 a 2021 para execução em 2018, acrescido daqueles previstos e não cumpridos no exercício de 2017. Inciso 2º, os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos. Inciso 3º, os projetos serão programados se: a linha A, comprovado sua viabilidade técnica, econômica e financeira; a linha B, não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já iniciadas, em execução ou paralisadas. Artigo 27. É vedada a inclusão de dotações na lei orçamentária em seus créditos a título de auxílios para entidades privadas e associações, ressalvadas as que comprovarem ser de origem sem fins lucrativos e que desenvolvam atividades voltadas para a educação, saúde, assistência social, segurança e agricultura, esporte, cultura e turismo. Parágrafo único. A inclusão de dotações na lei orçamentária a título de auxílios e sua execução dependerão da publicidade pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusulas de reversão no caso de desvio de finalidade. Artigo 28. A execução das ações de que trata o artigo 27 fica condicionada à autorização específica exercidas pelo caput do artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 29. A Lei Orçamentária Anual poderá conter reserva de contingência com montante definido, com base na receita corrente líquida, para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 30. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário ou nominal, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, será fixado separadamente percentual e normas de limitação para o conjunto de projetos e atividades e calculada de forma proporcional à participação dos órgãos da administração, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional, legas e aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Parágrafo único. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará aos órgãos da administração, acompanhado da memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros, da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.
Seção 2. Orçamento da Seguridade Social. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e contará com os recursos provenientes. Inciso 1. Transferência de recursos do orçamento fiscal do município. Inciso 2. Transferência de outras esferas de governo e recursos diretamente arrecadados pela unidade orçamentária que compõe o orçamento da Seguridade Social. Inciso 3. Convênios, acordos e ajustes firmados com organismos estaduais ou federais e outras entidades. Parágrafo 1º. A destinação de recursos para atender às despesas com ações e serviço público de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da descentralização. Capítulo 4º. Das disposições sobre sentenças judiciais. Artigo 32. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2021 para pagamento e parcelamento de precatório e requisição de pequeno valor atenderão ao disposto do artigo 100 da Constituição Federal, artigo 78 do ADCT e demais legislação pertinente. Artigo 33. Em relação ao precatório, observa-se, inciso 1, os precatórios definidos no artigo 78 do ADCT que atendam às exigências ali declinadas, cujo valor for superior a 10 salários mínimos, poderão ser objeto de parcelamento em até 10 parcelas iguais, anuais e sucessivas, estabelecendo-se que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a este valor, executando-se o resíduo se houver. Inciso 2. Os precatórios originais de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da emissão na posse, cujos valores individualizados ultrapassem o limite disposto no inciso 1, serão divididos em 2 parcelas iguais e sucessivas, estabelecendo-se que o valor de cada parcela não poderão ser inferior a 60 salários mínimos, executando-se o resíduo se houver. Parágrafo 1º. A atualização monetária dos precatórios, determinado no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal de 88, e das parcelas resultantes da aplicação do artigo 78 do ADCT, observará a variação do índice de preço ao consumidor, série especial, IPCA, divulgado pelo IBGE ou outro que venha a substituí-lo. Parágrafo 2º. O valor do parcelamento e as dívidas renegociadas serão incluídas no final do exercício como dívida consolidada. Artigo 34. Os créditos de valores iguais ou inferiores a 10 salários mínimos serão processados por requisição de pequeno valor e poderão ser objeto de acordo judicial, desde que a quitação não ultrapasse o exercício financeiro no qual foi requisitado. Artigo 35. A lei orçamentária discriminará as seguintes categorias de precatórios e requisições de pequeno valor. Inciso 1º. Natureza alimentar. Pessoal. Artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. Elemento de despesa 31.90.91 para salário, vencimentos, proventos, pensões, indenizações por morte, indenização por invalidez. Inciso 2º. Natureza comum, outras despesas correntes. Elemento de despesa número 33.90.91 para aluguéis, contratos, outras indenizações, repetição de inébito. Inciso 3º. Desapropriação, inversão financeira. Elemento de despesa número 45.90.91 para desapropriação de imóveis. Capítulo 5.
Das disposições relativas à despesa com pessoal e encargos. Artigo 36. Os poderes executivo e legislativo elaborarão suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais, respeitando o estabelecimento no artigo 169 da Constituição Federal e disposições pertinentes na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigos 18 a 20. Parágrafo único. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, atendido o inciso 1 do mesmo dispositivo, ficam autorizadas concessões de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, a criação de cargos ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a realização de concurso público, a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta, observando o disposto no artigo 71 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 37. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar número 101 de 2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito deste capítulo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta, atividades que, simultaneamente, inciso 1º, sejam acessórios, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem áreas de competência do órgão ou entidade. Inciso 2. Não seja inerente à categoria funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extintos, totais ou parcialmente. Inciso 3. Não caracterizem relação direta de emprego. Capítulo 5. Das disposições sobre alterações na legislação tributária. Artigo 38. Poderá a lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada ou editada se atendida às exigências do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. Aplica-se a lei que conceda, amplie ou altere incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigidas referida no capítulo, podendo a compensação alternativa dar-se mediante o cancelamento pelo mesmo período de despesa em valor equivalente. Capítulo 6. Das disposições relativas à dívida pública. Artigo 39. As despesas com o refinanciamento da dívida pública serão incluídas na lei orçamentária, em seus anexos e nas leis de crédito adicionais, separadamente das demais despesas com o serviço da dívida, constando o refinanciamento da dívida mobiliária em unidade orçamentária específica. Capítulo 7. Das disposições gerais. Artigo 40. O chefe do Executivo enviará à Câmara Municipal até o dia 30 de outubro o projeto de lei orçamentária anual, LOA, e esta o apreciará, devolvendo-se para a sanção até o dia 15 de dezembro. Parágrafo 1º. O referido projeto de lei, além de impresso, será remetido à Câmara Municipal digitalizado e seus anexos serão impressos em 2 vias. Artigo 41. Recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive os oriundos de crédito adicionais, serão repassados à Câmara Municipal até o 20º dia do mês subsequente, na forma de 1/10 das dotações orçamentárias. Parágrafo único. Havendo necessidade de adiantamento de receita pela Câmara Municipal, deverá ser solicitado através de requerimento subscrito pelo presidente
justificando as necessidades extraordinárias do Poder Legislativo. Artigo 42. Para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentária, a Prefeitura enviará mensalmente ao Poder Legislativo o balancete financeiro da receita e da despesa. Artigo 43. A Controladoria Interna remeterá até 30 de junho à Câmara Municipal relatório de obras públicas mencionando sua regularidade e previsibilidade de término. Artigo 44. O Poder Executivo fica obrigado a instituir e arrecadar todos os tributos de sua competência. Artigo 45. Não será apreciado projeto de lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício de qualquer natureza tributária, sem que se apresente a estimativa da renúncia de receita correspondente ou as despesas programadas que serão anuladas, bem como o interesse público da medida. Artigo 46. O projeto de lei relativo a crédito adicionais especiais serão apresentados na forma e com os detalhamentos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, dentre eles. Inciso 1º. Acompanharão os projetos de lei exposições de motivos circunstanciados que justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações proposta sobre a execução das atividades dos projetos. Inciso 2. Cada projeto de lei deverá restringir-se à única modalidade de crédito adicional. Inciso 3. Nos casos de abertura de crédito à conta de recursos de excesso de arrecadação que não seja de convênios, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receita para o exercício. Artigo 47. O orçamento municipal poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade, a título de subvenções sociais, a serem executados por entidades de direito público e privado, mediante convênio, desde que sejam da conveniência do governo e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados e que preencham as seguintes condições. Inciso 1º. Sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita e nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura. Inciso 2. Não tenham débitos de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente. Parágrafo 1º. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos anos, emitida no exercício financeiro de 2016, por autoria local, comprovante de mandato de sua diretoria e título de utilidade pública, expedida pelo Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, mediante convênio a qualquer título, submeter-se-ão fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 48. As transferências de recursos do município a qualquer título consignados na Lei Orçamentária Anual a outro ente da Federação, inclusive auxílios, assistência financeiras e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente. Artigo 49. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados processarão o empenho da despesa, observando os limites fixados para cada categoria de programação e respectivo grupo de despesa, fonte de recursos, modalidade de aplicação
e identificando o elemento da despesa. Artigo 50. Todas as receitas realizadas pelos órgãos da administração direta, fundo integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no mês em que ocorrer o respectivo ingresso. Artigo 51. O setor de contabilidade deverá elaborar, nos termos da Instrução Normativa número 10 do Tribunal de Contas de Rondônia 03, ou outra que venha substituí-la, a programação financeira e o cronograma de execução mensal e desembolso, visando assim dar cumprimento às disposições contidas no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 52. Os órgãos da administração direta e indireta ficam autorizados a contrair despesa de custeio e investimento dentro de cada rúbrica orçamentária, mediante autorização do chefe do Poder Executivo e após obedecidas os trâmites legais. São vedadas quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Parágrafo único. O setor de contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo. Artigo 53. As despesas provenientes de restos a pagar deverão conter disponibilidade de caixa suficiente para atendê-las, conforme o artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, evidenciando o total equilíbrio entre receita e despesa. Artigo 54. Para cumprimento do artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, através da orientação técnica do Tribunal de Contas, o município implantará o sistema de custos. Artigo 55. O anexo da evolução da receita e metas e da evolução das despesas e metas para 2017 e 2018 poderão sofrer alterações na medida em que for sendo elaborado o projeto da Lei Orçamentária Anual em seus respectivos exercícios. Artigo 56. A contratação de operações de crédito e as operações de crédito por antecipação de receita orçamentárias ficarão condicionadas à fiel observância do disposto, no que couber a esfera municipal. Capítulo 7, na seção 4 da Lei Complementar número 101, de 4/5 de 2000. Artigo 57. Acompanha esta lei anexos de meta e prioridade e riscos fiscais. Artigo 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal Isidoro Stede aos 13 dias do mês de outubro de 2017. Alta Floresta do Oeste, Rondônia, 30 de agosto de 2017. Carlos Borges da Silva, Prefeito Municipal. Passo o projeto à primeira discussão. Passo o projeto à primeira votação, maioria absoluta. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Adelmo Garcia. Favorável. Vereador Alexandre Rocha. Favorável. Vereador Álvaro Bueno. Favorável. Vereador Celso Vieira. Favorável. Vereador Dário Moreira. Favorável, senhor presidente. Vereadora Marilza. Favorável. Vereador Maurão. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo. Favorável. Vereador Valvic. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Robson. Favorável. Declaro aprovado o projeto na primeira discussão e votação. Lembrando, senhores, que estes dois projetos de lei, o 46 e o 47, serão duas votações. A previsão da segunda votação será o dia 9, na próxima segunda.
É importante ressaltar também o trabalho das comissões nesses projetos. Hoje, durante o dia, as comissões se reuniram para debater e discutir esses projetos, pois são projetos de extrema importância para o nosso município, porque nortearão as ações nos próximos 4 anos. Então, as comissões se reuniram junto com o jurídico da Câmara. Também foi convidado o secretário de Finanças para esclarecer algumas dúvidas, né? E isso demonstra a preocupação dos vereadores com todos os projetos de lei que chegam a essa casa. Então, todos os vereadores, além das comissões, se reuniram para debater esses projetos, que foi a votação no dia de hoje. Solicito ao secretário leitura do projeto de lei número 51. Poder Executivo, Município de Alta Floresta do Oeste, projeto de lei número 51/2017, em 12 de setembro de 2017. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. O prefeito do município de Alta Floresta do Oeste, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Lei Municipal número 1361 de 2016, faz saber que a Câmara Municipal de Alta Floresta do Oeste, estado de Rondônia, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 173.900, destinado à cobertura de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, observando as classificações a seguir. Suplementa 0301, Fundo Municipal de Saúde, R$ 173.900. Artigo 2º. Para a cobertura do presente crédito será utilizado recursos do convênio 052 PGE 2017, através da Secretaria Estadual de Saúde, no valor de R$ 157.000, e para contrapartida, através de anulação parcial de dotação, remanejamento no valor de R$ 16.900, conforme abaixo. 0301, Fundo Municipal de Saúde, R$ 16.900. Artigo 3º. O crédito que trata a presente lei será coberto por decreto do Executivo, conforme estabelece o artigo 42 com o artigo 46 da Lei 4.320 de 64. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Passo Municipal de Dolo Estéreo aos 12 dias do mês de setembro de 2017. Carlos Borges da Silva, prefeito municipal. Passo o projeto à discussão. Passo o projeto à votação 2/3. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Adelmo Garcia. Favorável. Vereador Alexandre Rocha. Favorável. Vereador Álvaro Bueno. Favorável. Vereador Celso Vieira. Favorável. Vereador Dário Moreira. Favorável, senhor presidente. Vereadora Marilza. Favorável. Vereador Maurão. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo. Favorável. Vereador Valvic. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Robson. Favorável. Declaro aprovado o projeto e vai à sanção do Poder Executivo. Passo ao livro de comunicação parlamentar. Convido o vereador Celso a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Peço ao Poder Executivo que faça o realinhamento do salário base dos servidores efetivos, pois sabemos que a gratificação pode ser retirada quando o prefeito bem entender. Quando foi votado a gratificação aos servidores, foi discutido que dentro de 6 meses seria feito um estudo junto ao Tribunal de Contas e seria implantado a gratificação no salário base de cada servidor. Sabemos que tem muitos servidores aí que estão contando com a gratificação, às vezes até para poder pagar as suas contas no final de ano. Então, se caso falta dinheiro, o prefeito pode muito bem tirar quando bem entender. Então, eu peço aí ao Poder Executivo que faça o realinhamento do salário base, implantando
a gratificação no salário. Meu muito obrigado. Convido o vereador Dário Moreira a fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Também quero cumprimentar, na ocasião, o secretário de Saúde, Adenilson Anacleto, junto com a gente. Nosso muito obrigado a todos que comparecem nessa Casa de Leis, acompanhando o trabalho desenvolvido por todos os nossos vereadores. Primeiramente, senhor presidente, no início da minha fala, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores pela votação favorável do remanejamento do valor de R$ 173.900, onde nós estaremos aí junto acompanhando na licitação, onde a prefeitura estará aí fazendo aquisição de uma ambulância para melhor atender os enfermos do nosso município. Emenda essa que de minha autoria e também do vereador Celso Vieira, onde nós estivemos aí no mês de fevereiro, correndo atrás desse recurso, e o deputado Lebrão disponibilizou então aí esse valor, onde já está na conta da prefeitura, e daqui para frente só depende aí da licitação para que esse bem seja feito a compra e para servir a nossa secretaria. Também quero aqui, a título de informação, pois sabemos nós aí que temos aí vários ouvintes pela Rádio 104, sobre a Operação Sorriso. A ONG, Operação Sorriso, reuniu médicos voluntários para operar gratuitamente portadores de lábios lepoриnos e fenda palatina. São 60 vagas para cirurgias. A seleção desses pacientes será realizada no dia 11/12 de 2017, no Hospital Santa Marcelina, em Porto Velho. E as cirurgias serão realizadas nos dias 13 ao dia 16 de dezembro, também no Hospital Santa Marcelina. Então, assim, aqueles que necessitam, né, algum da família, necessita de fazer algum desse tipo de cirurgia, pode entrar aí, também temos telefones aqui para as informações, é o 3218-2200, ou pelo site operaçãosorriso.org.br. Também quero aqui, nessa ocasião, senhor presidente e senhores vereadores, parabenizar a Secretaria de Saúde e também o nosso executivo, onde estenderam o atendimento nos postinhos de saúde das 7 da manhã às 19 horas. Sabemos nós que isso, sem dúvida nenhuma, está acontecendo para melhor atender as pessoas que necessitam da saúde pública no nosso município. Então, na ocasião, quero aqui parabenizar e tenho certeza que vai dar muito certo, porque a gente sabe que as pessoas da zona rural têm muita dificuldade para chegar no horário correto, que nem era até às 13 horas. Então, assim, estendendo, nós estaremos aí desafogando o trabalho no Hospital Municipal e melhor atendendo também os nossos enfermos. Também quero agradecer ao deputado Luizinho Goebel e também agradecer ao secretário de Agricultura Estadual Padovani e também ao nosso secretário municipal de Agricultura, ao Gil, pela liberação de 1.000 toneladas de calcário. Esse calcário já está liberado, foi um pedido que eu tenho certeza, não só eu, mas outros vereadores, mas eu tive o privilégio de acompanhar esse projeto do início até o fim, e agora nós estamos trabalhando aí junto com o Gil. O Gil tem aí, sem dúvida nenhuma, somando forças e buscando agora um meio da gente transportar esse calcário e que seja com o mais rápido possível, porque nós sabemos que a necessidade do produtor é de imediata, né? Agora no começo do período chuvoso. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Quero agradecer ao senhor pela forma que tem conduzido essa casa e agradecer a todos os nossos companheiros vereadores e a todos os presentes. Uma boa noite a todos. Agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão. Meu muito obrigado a todos.